Fechamos o assunto de calorimetria e agora vamos começar com gases. Só que é o seguinte, a gente tem que tecer algumas informações preliminares sobre gases. Primeiro, estudar gases é o seguinte, gases, para estudá-lo, o volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Isso é importante. Existem algumas considerações que eu não vou tecer aqui agora, né? São considerações também importantes, porque nós vamos considerar o gás como um gás perfeito. Tá legal? É como se as suas moléculas fossem rígidas, como se elas ocupassem todo o volume do recipiente. Então são algumas considerações preliminares que eu vou passar por cima, tá ok? Mas essas considerações, elas vão me permitir chamar esse gás de um gás perfeito. Um gás ideal, mas um gás perfeito, tá ok? Bom, como é que a gente estuda um gás, professor? Ó, através das suas variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. A pressão, o volume e a temperatura que vão me dizer como esse gás está se comportando. Então são as variáveis de estado do gás. Pressão, volume e temperatura. Bom, mais uma vez eu quero chamar a atenção de vocês para preste atenção nas unidades, por favor. Senão você vai jogar todo o conhecimento ladeira abaixo. Vamos lá. A pressão, nós já estudamos, você pode ir lá na nossa playlist de hidrostática, que a pressão, ela pode ser medida em atmosfera, que é o ATM, ou Newton por metro quadrado. É claro que a pressão, ela pode ter outras unidades também. Porém, essas duas são as que nós vamos trabalhar neste assunto, em gases. Ele é um assunto específico que ele vai buscar, né, algumas unidades também específicas para ele, tá? Então, pressão vai ser dada em ATM ou Newton por metro quadrado. Volume do gás, litro ou metro cúbico. Temperatura do gás, Kelvin. Aí eu vou chamar a atenção de novo. Nós estudamos termometria, as 3 escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ainda falamos em outras, tá? Que existem outras. Nós passamos para a dilatação, a temperatura estava em graus Celsius. Nós passamos para a calorimetria, a temperatura estava em graus Celsius. Agora nós passamos para gases e a temperatura tem que estar em Kelvin. E o problema vai te dar em graus Celsius. E você tem que saber transformar graus Celsius para Kelvin. Guarde isso, anote, grife, temperatura em Kelvin. Voltando. Bom, professor, legal, o senhor já dá uma colinha pra gente aqui. O problema vai dar em graus Celsius, aí eu somo com 273 e já vai sair em Kelvin. Exatamente, essa é a colinha. Toda vez que ele dá em graus Celsius, você soma com 273 e vai sair em Kelvin. Beleza. Professor, e quem foi aí o camaradinha que estudou esse assunto? Bom, foi esse amiguinho nosso aqui, ó, Clapeyron. Então, essa é a equação de Clapeyron. O que é que ela nos diz? Clapeyron descobriu que a razão do produto PV, pressão-volume, sobre temperatura, era diretamente proporcional ao número de mols do gás. Então, essa aqui seria a constante de proporcionalidade, que para nós, na física, não é apenas uma constante de proporcionalidade. Ela vai se chamar de constante universal dos gases perfeito. Não escrevi por preguiça, é muito grande, mas eu repito para você. Este R aqui, tá? Que vai aparecer aqui também para gente, é a constante universal dos gases perfeitos.
Mas não me interessa agora aqui, vamos voltar para cá. Então o que Clapeyron descobriu mesmo? Que a razão de PV por T é diretamente proporcional ao número de mols. Professor, número de mols eu estudei na física, na química. A professora de química falou que o número de mols era aquele Mzinho sobre o Mzão. Fecha pra cá. Olha aqui. Exatamente. Sabe por quê? Nós estamos agora entrando numa zona de interseção entre a física e a química, que nós chamamos de físico-química, tá? Ou então física, né? Físico-química, física. Então, número de mols do gás é a massa do gás dividido pela massa molecular do gás. Então, no meu tempo, no meu tempo a gente chamava de molécula grama, mas aí mudou, passou a ser chamado de massa molecular. Então, eu vou depender da molécula do gás para poder calcular a sua massa molecular. Tá? E aqui não, aqui é a própria massa do gás que vai ser dada. 20 gramas de oxigênio, beleza, 20 gramas de O2. Mas O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio, tem uma massa molecular. Então, número de mols, massa do gás pela massa molecular. Os mais antigos, bem mais antigos, né, chamavam isso de molécula grama. Então, número de mols também passou a ser chamado número de moles, tá? Mas tanto faz, número de moles ou número de mols, tá? É a mesma coisa, o importante é você saber fazer. Agora, então, eu já sei, professor, o Nzinho, né, que Clapeyron, vamos fechar para cá? Vamos fechar para cá? O Nzinho que o Clapeyron descobriu, ó, a razão PV sobre T era diretamente proporcional ao número de mols que vem lá da química. Sim, é aquele Nzinho lá da química. Subindo, vamos lá? Então, olha aqui, o R é PV sobre NT, tá? Então, ó, lembrando, ó, o Nzinho estava aqui, eu passei aqui para baixo. PV sobre NT. E aí, ó, lembrando, joga aqui para o lado, a pressão, quando estiver em ATM, o volume tem que estar em litro. Então, isso está amarrado, ó, amarrado. Pressão em ATM e volume em litro. Aqui também, ó, quando a pressão estiver em Newton por metro quadrado, o volume tem que estar em metro cúbico. Tá legal? Então, olhando aqui para o lado, só girando, ó, P vezes V, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar esse caso, ó, P vezes V, P está aqui, V está aqui, vamos fazer aqui, ó, Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, isso aqui vai dar Newton vezes metro. Ó, cortei aqui, ficou 1. Newton vezes metro é chamado por nós de Joule. Como é que é importante isso? Então, quando a pressão estiver em ATM, o volume vai estar em litro e o R vai ter esse valor, 0,082 ATM litro por mol Kelvin. ATM litro por mol Kelvin. Quando a pressão estiver em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico, já vimos aqui em cima, ó, corta para cá para mostrar, ó, que o Newton por metro quadrado vezes metro cúbico vai dar o Joule. Então vamos voltar para cá. Então o valor vai ser 8,31 Joule por mol Kelvin. Note que o mol Kelvin não muda, tá? Então quem é que vai definir se é esse valor ou é esse valor? A pressão ou o volume, né? Se o problema me dá pressão em ATM, volume em litro, eu uso esse valor. Se o problema me dá pressão em Newton por metro quadrado e volume em metro cúbico, eu uso esse valor. Então essa constante universal dos gases perfeitos
poderá assumir esses dois valores. Sim, perfeito, esses dois valores. Beleza, já estou entendendo tudo, professor. Vamos passar agora para as transformações gasosas. Isso aqui vai dar início agora a uma nova etapa de estudo sobre gases. Eu tenho um gás aqui que está na pressão inicial P0, volume inicial V0, temperatura inicial T0. Estado inicial do gás, estado 1. Vai passar para o estado 2. Por alguma razão, vai mudar a sua pressão, o seu volume e a sua temperatura. Essa rolinha que está aqui, ela é muito importante, porque ela vai dizer para nós que não está saindo gás e não está entrando gás. Nem uma coisa, nem outra. Não sai gás, nem entra gás. Não ocorre escapamento e nem introdução de gás. Isso é muito importante. Então, no estado 1, pela equação de Clapeyron, P0, V0 sobre T0 igual a NR. O número de mols não vai mudar quando eu mudo o estado de 1 para 2, que não entrou gás, nem saiu gás. Se entrar ou sair gás, o N vai mudar. Mas nesse caso não acontece isso. Então, P1, V1 sobre T1 também vai ser NR. Logo, P0, V0 sobre T0 é igual a P1, V1 sobre T1. Escreve aí, por favor, no seu caderno. Equação fundamental dos gases perfeitos. Equação fundamental dos gases perfeitos. Beleza, P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1. Corta para mim? Então, se você gostou, não se esqueça, olhe o like. Deixa o like lá pro tio Rezende. Se inscreva no canal, ative o sininho. E não se esqueça que tem muito mais coisa lá no Instagram também, @RTK Concursos. Até o próximo vídeo.